Olá, turma, sou a Josiane Diniz, a nossa coordenadora é a professora Edvânia, do curso de Formação Pedagógica em Pedagogia. E aqui a apresentação. Sou Josiane, a disciplina é Estágio Curricular Supervisionado, a área de concentração que eu escolhi é a metodologia de ensino, e o tema é Instrumentos de Avaliação na Educação Infantil e nos anos iniciais de ensino fundamental. E a justificativa. Na educação infantil, os instrumentos de avaliação são fundamentais para garantir o desenvolvimento cognitivo das crianças. Os instrumentos aplicados no ato avaliativo são importantes, pois levam o professor a ter uma visão ampla do processo de avaliação, melhores estratégias de intervenções, além de contribuir para um aprendizado mais significativo, pois o aluno ele tem a oportunidade de participar de forma mais ativa com a construção do conhecimento. E os objetivos? Os objetivos é destacar a importância dos instrumentos avaliativos na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental. Identificar os principais instrumentos avaliativos na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental e compreender como é feito os processos avaliativos na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Fica aí. Então, eu coloquei aqui, destaquei, são 3 objetivos. E o primeiro, que destacar a importância dos instrumentos avaliativos na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, é que os instrumentos de avaliação utilizados em sala de aula são peças fundamentais para o desenvolvimento e aprendizagem. São importantes para avaliar no processo de construção do conhecimento. E aqui identificar os processos, identificar os principais instrumentos avaliativos na educação infantil é que esses instrumentos são observação e o registro, onde o professor ele vai avaliar no processo de aprendizagem do aluno. E como é feito esses processos? Através da observação e o registro, observando o desenvolvimento da criança. Essa parte aqui de como é feito é sobre observação e registro. E na avaliação nos anos iniciais, eu tive conversando com a professora do ensino fundamental, do primeiro ano, e ela falou que ela faz um registro de anotação, ela tem uma ficha de anotação, como é o comportamento do aluno, a forma do desenvolvimento das atividades, então ela tem uma ficha. E outra também que ela expôs que ela faz uma prova, ela faz o teste, que é a chamada prova, que ela faz todo o trimestre com a turma dela. E aqui é o fundamento teórico, que os instrumentos de avaliação têm por finalidade ajudar o professor no processo de aquisição do conhecimento por parte do aluno, para avaliar o conhecimento prévio do aluno e suas necessidades, suas experiências, levando em consideração seu contexto social, familiar, psicológico e durante o processo avaliar se os conceitos estão sendo transmitidos de forma satisfatória e se as metodologias aplicadas precisam ser revistas, como afirma Lucrécia em 2014. E aqui a metodologia. O presente PAPE foi realizado a campo na escola Curupira. Educação Bilíngue Curupira.
E durante as visitas foi possível conhecer as ações desenvolvidas dentro da escola e os processos de pesquisa de campo foram realizados através da observação, registros e entrevistas. E aqui foi a observação nas turmas. Né? A primeira observação foi na turma do berçário com a professora Fernanda, onde ela faz bastante atividades, contação de história, atividade musical com as crianças. Também tem uma atividade que ela faz sobre coordenação motora. São várias atividades que ela estimulação sensorial, né? Eles têm, durante o dia, eles têm muitas atividades. E nesse dia lá, ela fez a contação de história do gato xadrez. E já aqui com a professora Tairine, que é da sala do maternal, né? Aqui foi a forma de como eu observei. Nos primeiros dias, cada dia eles fazem uma forma de receber os alunos. E nesse dia ela estava recebendo a turma no parque, né, no parque lá da escola. Então, assim que a turma completou, né, ela teve que... Aí foi para a sala de aula, iniciando a aula de inglês. E aqui na observação da professora Karen, né, que é dos anos iniciais, a primeira série, né, no horário em que ela estava recebendo as crianças, a professora se mostrou muito receptiva, atenciosa com as crianças. Assim que a turma estava completa, iniciou-se a rotina de classe. Né? Em seguida, ela fez a chamada de classe, ou seja, a lista de frequência. E aqui são os planos de aula. Né? Aqui o primeiro plano de aula é da turma do... o primeiro plano de aula eu fiz com a turma do berçário, com a professora Fernanda, onde o tema é Brincando com Textura, eu descobrindo o mundo. E com a professora Karen, da primeira série, dos anos iniciais, o tema é alfabeto, letras e ordem. E aqui são o roteiro de entrevista. As letras são pequenas, não dão muito para entender, mas também o primeiro roteiro é com a professora Fernanda, da turma do berçário, e o segundo é com a professora Keren, primeira série dos anos iniciais. A professora Fernanda, ela tem a formação em pedagogia, ela já está há 6 anos atuando nessa área. Já a professora Keren, ela é formada também em pedagogia e tem uma pós-graduação em supervisão. E aqui é a vivência no estágio. A vivência no campo de estágio fornece muitos subsídios em torno da prática do docente, proporcionando um novo olhar acerca do ambiente escolar e da sala de aula, também sendo um ambiente de descoberta do próprio estagiário como professor, a busca de um aprendizagem significativo e duradouro. Através das atividades do estágio e orientação da prática de ensino, pude adquirir muitos conhecimentos que vão além do âmbito acadêmico. O estágio é indispensável para a formação do docente, contribui para o desenvolvimento do pensamento criativo, nos torna aptos para buscar soluções, auxilia na percepção, racionalização das atividades interativas em salas de aula e do planejamento de situações didáticas que caracterizam o campo de atuação do futuro professor. Durante a visita, né, na escola, eu pude observar, né, a
as atividades que são desenvolvidas em cada turma, né, que cada idade, né, é diferente a forma de atuação do professor. Então, o estágio é muito importante porque a gente tem essa descoberta como professor. A gente adquire esse conhecimento. Vai pegar as fotos. E aqui tem as atividades do berçário, onde eu coloquei uma atividade musical. E aqui foi uma atividade que eu fiz, né, conforme o assunto que a professora estava ensinando para os alunos. Né? Então, eu coloquei uma atividade de separação de sílabas. Né? Então, é muito importante, né, atuar, né, nessa área. Né? A gente acaba se descobrindo como um professor na regência, né? E lá a gente descobre que se realmente a gente quer atuar nessa área, né? Porque não é fácil, né? Mas a gente se descobre como professor e também a gente acaba aprendendo, né? Então, a prática, né, da regência, né, o estágio, é muito importante para quem quer adquirir um conhecimento em sala. E essa é a apresentação.